Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar o grupo de louvor. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo por número 12. Se você crê, você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Se você crê, você não vai sair da mesma forma que entrou. Gênesis capítulo por número 12, a partir do versículo 1. Aleluia! Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Você chegou lá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, nós vamos observar que desde o capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, a Bíblia vai narrar sobre a genealogia, a história de Abraão. Uma história bastante conhecida, até mesmo por qualquer criança que já ouviu sobre a palavra do Senhor. Mas essa é uma palavra específica, a qual o Senhor colocou ao meu coração. E nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Então observe que Deus ele vai aparecer a Abraão, e vale nós lembrarmos nessa noite que Deus ele fala com Abraão, faz-lhe uma promessa, pede para ele sair da casa do seu pai, para uma terra que Deus ainda vai lhe mostrar. E nós conhecemos e sabemos muito bem que Abraão é o nosso pai da fé. Deus promete, faz uma promessa a ele. Mas existem alguns detalhes que nós precisamos enfatizar nessa noite. Um dos primeiros é que quando esse homem por nome Abraão, ele habitava em Ur dos Caldeus. Habitava em uma cidade estruturada. Esse homem habitava em uma cidade a qual na época, se nós olharmos a história de Ur dos Caldeus, nós vamos ver que era uma cidade estruturada, uma cidade desenvolvida para o tempo ali da época. Existia uma medicina avançada. E nós vamos observar que até mesmo água, existia água encanada. E isso era excelente para a agricultura. Onde Ur dos Caldeus, onde Abraão habitava, era um lugar de prosperidade, uma terra fértil. Era um lugar já estruturado e preparado. Mas a Bíblia vai nos dizer que Terá, o pai de Abraão, ele sai dessa terra de Ur dos Caldeus e vai para a terra de Harã. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo por número 7, nós vamos ver que Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai pregar ali o seu sermão. E é interessante que em Atos capítulo 7, o verso 2 diz: e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então observe que Deus fala com Abraão, mesmo estando na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Deus já estava falando com Abraão. Deus não vai falar com Abraão quando está em Harã. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio pai de Abraão é quem pega a família e vai para a terra de Harã. Estudiosos chegam a dizer que ele sai ali de Ur dos Caldeus por conta daquela crença da religião pagã da época, a qual ordenaram que ele saísse daquele lugar. Eles chegam a dizer isso, os estudiosos. Mas a Bíblia vai nos dizer, e eu fico com o que a palavra diz, que Deus já falava com ele em Ur dos Caldeus.
Historiadores chegam a dizer que antes de se converter, o pai de Abraão, ele fazia ali imagens de escultura. E se nós formos observar, parece se encaixar. Por quê? Uma vez que ele fazia imagem para a idolatria, para aquele povo, uma vez que ele se converte, ele pode não estar agradando mais aquele povo. E você precisa entender que muitas vezes existem situações que nos impulsionam para a vontade de Deus. Então o próprio pai de Abraão vai para essas terras de Harã. Então observe, ele sai de uma cidade estruturada, uma cidade boa, uma cidade próspera, e eles tinham já conquistado muita coisa. Abraão tinha as suas posses, Abraão estava estruturado também. Mas o pai dele deixa toda aquela estrutura, deixa o seu habitat ali, e sai para ser um nômade, agora ser peregrino no deserto. Em um lugar qual nem sequer tinha água em todo o momento para as suas criações. Eles estão habitando em um lugar que tem água encanada. Tem um sistema ali de água. Em um lugar próspero. Mas por Deus falar com eles, a Bíblia vai nos dizer que por ser de idade avançada, o pai de Abraão ele vai morrer. Terá. E depois que o pai de Abraão morre, capítulo de número 1 é que Deus vai falar com Abraão. Mais uma vez, porque ele já falava anteriormente. E você precisa entender nessa noite, que tem muitas pessoas que já se converteram, que já conhece a história de Jesus, conhece o Evangelho, conhece o cristianismo. E em todo o tempo está ouvindo Deus falar. Se você for para qualquer outro lugar nessa noite onde habitar um culto e pregar a mensagem de Deus, se você for com sede de ouvir, Deus vai falar com você. Mas você precisa entender que existe uma grande diferença de nós estarmos continuamente ouvindo Deus falar. Existe uma diferença de ouvir Deus falar continuamente, de crer nele, para uma diferença a qual alguém que já entrou no propósito de Deus. Porque Abraão já ouvia falar do Senhor, Abraão cria no Deus Todo-Poderoso. Segue para as terras de Harã, rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Mas agora, Abraão já ouvia a voz de Deus, mas agora Deus vai falar com ele e vai revelar o propósito que tem para a vida dele. E vai dizer: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, da terra, a terra que eu te mostrarei. E faz uma promessa: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Mas ele já havia saído de Ur dos Caldeus, já havia saído da terra a qual ele estava habitando. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão agora, ele faz conforme o que o Senhor fala. Ele ouve aquilo ali. E agora Abraão está entendendo que Deus tem uma promessa na vida dele. Ele está entendendo agora que não somente Deus está falando com ele. Ele não está apenas entendendo que apenas existe um Deus Todo-Poderoso. Ele não está apenas entendendo que existe um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele está entendendo agora que além de Deus falar com ele continuamente, ele entender que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Agora ele está entendendo que Deus tem uma promessa na vida dele e que tem um propósito a designar através dele. Porque deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente aí que ouve continuamente Deus falar, mas ainda não entrou no propósito de Deus. E tem gente que sabe o propósito de Deus, mas não o aceitou. E eu vou lhe mostrar na Bíblia logo mais. Então observe que Abraão, ele não tem dificuldade. Ele ouve e obedece, e ele segue. Ele já havia se desapegado uma primeira vez do lugar de Ur dos Caldeus. Por uma ordem, e acompanhado do seu próprio pai, vai para as terras de Harã. Agora Deus aparece, faz uma promessa para ele. Ele ouve a voz de Deus e prossegue para uma terra a qual nem sabia sequer onde era. Mas Deus diz: eu te mostrarei. E ele creu, e ele acreditou no que Deus falou. E você vai observar
que em meio à caminhada de Abraão, nós vamos observar altos e baixos. Nós vamos observar erros de Abraão, atitudes erradas. Mas uma coisa, nós vamos observar uma grande qualidade de Abraão. Ele nunca questionou a liderança de Deus para a vida dele. Ele nunca questionou o que Deus falava, em todo o tempo ele acreditava e prosseguia. Mas a terra que Deus conduz para Abraão ir, sabe o que é que acontece? A Bíblia vai nos dizer, capítulo 12, versículo de número 10 vai dizer: havia fome naquela terra e desceu Abraão para o Egito. Deus faz uma promessa para este homem e ele prossegue. E a primeira terra a qual ele prossegue, sabe o que é que acontece? Vem uma seca. Exatamente no lugar que Deus falou para ele ir. E sabe o que é que acontece muitas vezes? É que é dessa forma. Deus faz uma promessa para nós. E quando nós prosseguimos e entendemos que é Deus falando, nós vamos nos deparar em um lugar que é seco. Vamos nos deparar em meio a um deserto. E a fome era tão grande que Abraão resolve ir para o Egito. E uma das quedas de Abraão, sabe o que é? É que ele vai contar uma meia-verdade a entrar no Egito. Ele combina com a mulher e diz: ó, tu é muito bonita, muito bela. E chegando lá, eles sabendo que tu é minha esposa, vão me matar. E vão te tomar por esposa. Diz que tu é minha irmã. E combinaram dessa forma. E ele conta uma meia-verdade, por quê? Porque eles eram irmãos por parte de pai. Mas era uma mentira, e muitas vezes uma meia-verdade causa um transtorno pior do que apenas uma só mentira. E eles prosseguiram para o Egito com essa história. Já enfraquecendo na fé, como é que Deus me faz uma promessa? Diz que grande será a minha descendência. Agora ele fica com medo de perder o que já era dele. Como é que eu sigo nos caminhos do Senhor? E já me deu algo para eu conquistar, e agora eu vou ficar com medo de perder o que Deus me deu. E ele sai debaixo da promessa e da mão toda poderosa do Deus poderoso. Ele sai debaixo de uma promessa e vai para lá com essa história. Mas por conta do que havia neles, por conta da promessa e do guardar de Deus, o povo do Egito foi ferido. E eles chegaram a descobrir que não era. E vão expulsar ele, e ele vai ter que retornar, sabe para onde? Para o mesmo lugar onde estava. Mas existe algo extraordinário na vida de Abraão. Sabe o quê? Abraão em todo o tempo estava conectado com o Senhor. Em todo o tempo onde Abraão chegava, ele colocava um altar de adoração. E você vai ver que Abraão vai retornar para o lugar onde estava, nos dando a entender que não era necessário ele ir para o Egito. Porque o próprio filho de Abraão, Isaque, lá na frente, ele vai fazer a mesma coisa. A mesma meia-verdade ele vai contar para Abimeleque. Mas Deus vem e diz: ei, não desça para o Egito. Fica onde tu está, porque eu te farei prosperar neste lugar. Você vai ver isso em Gênesis 26. Gênesis capítulo 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome. Qual é essa primeira fome? A que Abraão enfrentou. Que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Então ele não vai cometer esse erro de ir para o Egito. Mas você precisa entender que uma vez que nós entendemos a vontade de Deus, nós precisamos prosseguir crendo. E você vai ver que porque havia fome justamente na terra onde Deus havia chamado Abraão. Esse foi um teste para a fé de Abraão. Ele não questionou a liderança de Deus e ao enfrentar a dificuldade ele foi aprovado. E nós precisamos observar isso aqui e trazer como um aprendizado para as nossas vidas.
Quantas e quantas vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas em meio a uma seca, em meio a um momento de transição, nós reclamamos e murmuramos, e você precisa entender, para não questionar o inquestionável, a vontade de Deus, e ser reprovado em meio a ela. Porque muitas vezes Deus nos faz uma promessa e nós avançamos, não temos dificuldade de obedecer. Mas quando nós nos deparamos com uma seca, muitas vezes nós temos a mesma atitude que Adão e Eva, procurar quem culpar. Quando na verdade era um momento de teste e de fidelidade. E Abraão é aprovado, e eu lhe mostro, sabe por quê? Pense comigo. Abraão tinha a opção de voltar, sabe para onde? Para Ur dos Caldeus. E por que ele não voltou para uma cidade estruturada? Porque o próprio pai já tinha tirado ele de lá. Agora o próprio Deus diz, sai das terras de Harã e prossegue para uma terra que eu vou te prometer, que eu vou te mostrar. Irmãos, pense comigo, qual é o mais fácil? Ele seguir para duas terras a qual já pisou os pés, por conta da seca, ou ele ir para um outro lugar que foi para o Egito? No meu caso, eu ia retornar para onde eu já havia pisado. Seria mais fácil. Mas só que ele está debaixo de uma promessa. Ele está debaixo do que Deus falou. Não foi o que homem falou, foi o que Deus falou. E Abraão é aprovado nisso aqui, ele não retorna para onde já estava. E você vai ver que Abraão, onde ele chegava, Deus se manifestava e ele tinha altar. E essa é a diferença. Porque os altares, você precisa entender que os altares eram utilizados por muitas religiões. Mas para o povo de Deus significava muito mais do que locais para sacrifício. Simbolizava comunhão com Deus e comemoração de notáveis encontros com Deus. Feito de rocha firme e terra, os altares permaneciam em seus lugares durante muitos anos, como um contínuo lembrete da proteção e da promessa de Deus. Abraão continuamente, ele fazia altares a Deus com dois propósitos. Primeiro, oração e adoração. E segundo, com lembranças das promessas das bênçãos de Deus. Lembra de quando Josué atravessa o Jordão e ele diz, ei, peguem aí 12 pedras e vamos colocar aqui como um memorial. Porque quando os nossos filhos passarem aqui, nós vamos falar do que Deus fez. Então observe que onde Abraão chega, ele coloca um altar, adoração e oração e memorial, para não se esquecer do que Deus prometeu a ele. E você vai ver que Abraão prossegue com o seu sobrinho Ló. Eu não vou me conter nisso aqui, mas você sabe que nem sequer Ló era para ir. Mas tem uma confusão ali com os pastores de ovelhas, eles estavam prosperando muito. E sabe onde é que Abraão está prosperando? No deserto. No lugar de seca. No lugar de sequidão, onde parecia nada acontecer, mas estava debaixo de uma promessa de Deus. E deixa eu te dizer, é melhor estar debaixo da promessa de Deus em um deserto, do que estar em Ur dos Caldeus, num lugar de terra firme, mas não estava dentro do propósito de Deus. Eles vão se separar e eu acho algo extraordinário. Porque assim que eles se separam, ele escolhe o melhor lugar, as Filipinas, um lugar verde, um lugar ideal para a sua criação. E o direito de escolha era para Abraão. Mas Abraão entendeu quem estava com ele, que estava debaixo de uma promessa. E ele vai para Sodoma e Gomorra, uma terra terrível, de pecado. Tudo que desagradava a Deus tinha em Sodoma e Gomorra. E sabe o que é que acontece quando eles se separam? Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Você sabia que muitas vezes o que Deus vai exigir de mim e você, às vezes é só se apartar de algumas pessoas? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Somente isso. E a prova de que realmente era o que Deus queria, é que quando eu me apartei de tudo que não presta, eles vieram lá atrás.
para ver se encontrava espaço e não encontrou. Porque no dia que o negócio aperta, é só você e Deus. A não ser que você tenha alguém que pague seus boletos. Se você tiver, me apresente. Para a gente tornar uma amizade. Porque não tem. Quando o negócio aperta, todo mundo foge. Mas ele se apartou. E você precisa entender na história que era muito difícil ele se apartar de Ló. Por quê? Porque o pai de Ló vai morrer muito jovem. Quem cria é o pai de Abraão. E Abraão cria Ló. Ele diz, sai da tua terra, do meio da parentela. Ele obedeceu algumas partes. Já era para ter se separado. Mas a Bíblia deixa claro. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos de Manares, que então junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus se manifesta a ele e ele faz o quê? Um altar. Como sinal de memorial, de adoração e oração. E ele entendeu que ele precisava estar conectado espiritualmente com Deus para que as coisas acontecessem. E você vai observar que em meio às atitudes que Abraão tem, Deus vem e se manifesta para ele. Uma delas é quando ele se separa. Apazigua aquilo ali tranquilamente, ele escolhe o lugar e vai. E sabe o que eu acho interessante? É que mesmo as pessoas escolhendo os melhores lugares, ele não se intrigou de Ló, do seu sobrinho. Vai. E a prova disso é que quando os reis de Sodoma e Gomorra estão lutando ali, é todo mundo preso, Ló vai junto. Sabe o que é que acontece? Um daqueles homens foge e vai atrás de quem? De Abraão. Por quê? Porque Abraão, as pessoas viam que Abraão, além de estar conectado com o Senhor, ele poderia solucionar. Onde ele chega, ele está conectado com Deus e solucionando problemas. E uma das outras atitudes que esse homem vai tomar, sabe o que é? Ele pega 300 e poucos homens, vai até lá, liberta aquele povo todo, apenas com 300 e poucos homens. Você vai ver isso no capítulo 14 do Gênesis. Mas eu acho algo extraordinário. O povo se admiraram com aquilo ali. Se admiraram da força e o poder de Abraão. E sabe quem era a força e o poder de Abraão? O Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Aqueles homens chegaram a dizer, ei, fica com tudo. Fica com as fazendas, fica com tudo. Nos devolve somente os nossos servos e as nossas mulheres. E essa é mais uma atitude de Abraão. Sabe o que Abraão diz? No versículo de número 22, Gênesis 14, 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantar-me minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salva tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram. E aqui ele vai falar o nome daqueles homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão estava debaixo de uma promessa. Sabia que Deus ia fazer muita coisa através da vida dele e iria abençoá-lo e o tornar conhecido. Mas se Abraão não soubesse quem era o Deus dele e não estivesse conectado, ele dizia, pronto, agora eu vou enriquecer. É Deus! E ele diz, ei, eu não quero nem uma correia da sandália de vocês. Porque depois vocês vão dizer que me enriqueceram. Em outras palavras, ele estava dizendo, isso aqui eu não vou precisar disso. Porque existe um Deus no céu que anda comigo, que foi quem me deu essa vitória aí para vocês, que vai me dar
no tempo certo, e eu saberei, e ninguém irá cobrar e dizer que foi eu quem fiz, mas que foi o Deus Todo-Poderoso. Abraão entendeu que ninguém iria jogar nada na cara dele, porque ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Então observe que ele está conectado com o Senhor em todo o tempo. Ele prossegue e sinalizações acontecem. E você precisa pegar isso aqui. Porque existem sinalizações em meio à nossa trajetória. E uma delas, sabe o que foi? É que em meio depois daquelas guerras vai aparecer um homem, rei de Salém por nome Melquisedeque. Trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, do mesmo Deus de Abraão. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aquele homem, se você for olhar em Hebreus, esse Melquisedeque, ele tem a simbologia, aponta para o próprio Cristo. E Abraão, ele dá o dízimo de tudo. Isso aqui é antes da lei. Porque tem gente que diz que o dízimo é da lei, né? Pois é, isso aqui é antes da lei. Ele deu o dízimo de tudo. E sabe o que é que eu observo? É que Abraão, ele está em uma aliança inferior da nossa. Você precisa entender que este Abraão aqui, que nós estamos falando, o pai da fé, ele está numa aliança bem inferior à qual eu e você vivenciamos hoje. Mas eu começo a observar e dizer: rapaz, isso é poderoso. Porque esse cara não tem o Espírito Santo dentro dele. Ele está tendo que fazer altar de pedra e terra. E eu acho algo poderoso. Isso aqui não é espiritualizar texto. Porque se um altar, pastor, é feito de uma rocha, junto com terra, eu começo a ver o quê? Cristo e o barro, Cristo e eu e você, apontando para o que Deus já tinha dito. Eu vou fazer um altar, é dentro deles, o Espírito vai habitar dentro, e eles não irão errar. Eu acho algo poderoso, sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo não comete o mesmo erro que Abraão, de estar cometendo meias verdades, com mentira. É poderoso. Mas sabe o que é que eu entendo? Um homem que não tinha o Espírito dentro dele, mas volta e meia está fazendo o altar, está conectado com os céus. E hoje, eu e você temos o Espírito dentro de nós, mas nós observamos muitas vezes que às vezes o povo parece que esqueceu. Porque a atitude é como se não tivesse o Espírito Santo dentro e nem sequer tivesse altar fora. Mas hoje você precisa entender que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não era volta e meia a qual Deus vem e fala com Abraão, não. Todo o tempo você tem o acesso, o livre acesso de falar e conectar com o Senhor. Mas eu começo a ver, e Deus faz uma promessa, e Deus revelou a Abraão e disse no capítulo 15... Versículo 13, então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los e afligirão por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas, e tu irás a teus pais em paz. Deus está revelando as promessas, a sua descendência, e está dizendo: tu irás para os teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está falando que a sua descendência vai ficar 400 anos afligida. Isso aqui ele está falando do povo no Egito. Deus fala da sua morte, que ele vai morrer em velhice, e faz as suas promessas em uma aliança inferior a que eu e você estamos vivenciando hoje. Não se esqueça disso. Mas sabe o que é que eu começo a ver? Quem já ouviu a expressão geração Nutella? Já ouviu aí na internet? A gente pega uns meninos brincando na roça, no chão e pulando. Aí o povo diz: aí é raiz.
Pois eu começo a entender, a olhar aqui para Abraão. Sabe por quê? Porque ele faz uma promessa, acontece conforme o Senhor fala. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Deus lembra da promessa de Abraão e vai libertar o povo do Egito, sabe o que é que Deus tem que fazer com esse povo que estava no Egito? Gênesis 13, verso 17 diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne para o Egito. Sabe o que é que está dizendo aqui? É que para o percurso, mas Deus diz, vendo a guerra não torne para onde saiu. Mas Abraão teve a oportunidade de voltar para as terras de Harã e de voltar para Ur dos Caldeus, livre e espontânea vontade, e não foi. Por que esse povo não poderia retornar mais? Porque Deus leva por ali, por aquele lugar qual tinha o Mar Vermelho. E você conhece a história. Deus abre aquele mar, o povo passa e depois o mar fecha. Agora diz, pronto, não tem como o povo retornar. O povo passa um momento de transição em meio a esse deserto. E deserto não é habitat de ninguém. Deserto é um momento de transição. Assim como Abraão vai, segundo o que Deus promete, e quando chega na terra, a terra tem fome. Uma fome terrível. Mas ele não retornou para onde estava. Mas esse povo aqui segue para o deserto. E vai morrer no deserto. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que no Êxodo 16, verso 2 diz: e os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Sabe de quem é essa fala aqui? Da descendência de Abraão, que está no Egito, que Deus liberta, um povo que clamou a Deus, um povo debaixo de uma promessa de Deus. Mas quando chega no deserto, começou a reclamar e dizer, rapaz, mas era bom que Deus tivesse nos matado, era lá naquelas paneladas de comida, que a gente comia e se fartava. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nos dias de hoje, é do mesmo jeito. Deus faz uma promessa, o povo entra na promessa e no propósito. Mas quando o negócio aperta, lembra de como eram as paneladas lá fora. Lembra de como era bom. E deixa eu te dizer uma coisa. Há poucos dias Deus me mostrou algo extraordinário. E eu disse, Senhor, realmente, eu conhecia o Senhor. E eu vinha das drogas, do tráfico. E eu abandonei tudo. E eu ouvi de alguém que precisava abandonar algo. E eu disse, Senhor. E ele disse, tu não abandonou também? Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que tem alguma diferença de alguém que está numa empresa de um tráfico de droga para alguém que vive uma vida fora do propósito de Deus. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo, eu não sei se você crê, mas o Espírito Santo me revelou algo, ele disse, tu não abandonou também? Mas é que muitas vezes nós ficamos olhando algumas coisas, pecadinho e pecadão, e começamos a falar, isso é maior, isso é mais fácil, mas não! Quando Deus nos chama, Ele diz, ei, vem! Agora chega o momento que Ele diz, eu já falei contigo como falei com Abraão, já falei em Ur dos Caldeus, já falei em Harã, agora tem um propósito que eu vou designar na tua vida. Mas tu precisa deixar isso aqui. E esse deixar isso aqui, irmãos, pode ser qualquer uma outra coisa. Se não está dentro do propósito de Deus, não agrada a Ele. Independente se é maior ou menor o pecado. Eu ouvi um pastor dizer, eu passei 15 anos lendo a Bíblia e fumando maconha. E eu disse, rapaz, o cara passa 15 anos
lendo a Bíblia e fumando maconha. Ele disse, até o dia que chegou o momento a qual eu disse, eu não preciso disso. Mas eu fiquei indagando. E o Espírito Santo disse, tem gente que passa uma vida toda que não fuma maconha, que não cheira cocaína, que não faz essas coisas, mas nunca entrou no propósito de Deus. E deixa eu te dizer, que quem não entra no propósito de Deus e faz a vontade dele, nunca entrará no reino dos céus. Porque a minha Bíblia, Jesus disse isso, e eu vou lhe mostrar. Abra a sua Bíblia para você não dizer que eu estou contando história. Lucas 9. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 9, 23. Irmãos, às vezes, você vê 15 anos, eu fiquei indagando com aquilo ali. Você acha que Deus não queria libertar ele em um mês, uma semana? É vontade, irmãos. Eu não precisei de ir para lugares, ser internado, para deixar de cheirar cocaína que eu cheirava todo dia e via bicho. Eu não precisei ser internado por minha mãe para parar de fumar maconha, de cheirar cocaína e beber álcool. Mas no dia que eu me encontrei com Jesus, eu vi um clarão e eu ouvi coisas que só eu e Deus sabia, e eu tive um encontro real com Deus. E você acha que quando eu passava em um bar eu não sentia aquela vontade de tomar uma cerveja, de fumar um cigarro? Eu sentia, irmãos. Eu sou carne. E eu dizia, Senhor, me ajuda. Porque a minha vontade é descer desse carro e fazer o que eu fazia lá fora. Mas eu escolhi abandonar. Ei, quanto tempo você vai ficar fora do propósito e da vontade de Deus, sendo que Ele já falou o que você deve fazer? E o Espírito Santo disse, tem gente que passa uma vida toda dentro da igreja e nunca entrou no propósito. E muitos não entram, não é porque não sabe, é porque não quer. Porque tem um jovem rico que se encontra com Jesus e ele diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nós já iremos ler Lucas 9. Mas veja que esse jovem rico é em Lucas 18. E ele vai dizer, Lucas 18, versículo por número 18. A seguir, perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Sabe o que é isso aqui? O próprio Jesus está revelando o propósito para aquele jovem. Aqui não é outra coisa. Ele disse, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, tu conhece os mandamentos? E começou a citar alguns. Ele disse, Jesus, eu conheço isso aí desde a minha mocidade. Sabe o que é isso aqui? Eu ouço Deus, eu ouço as pregações, eu ouço a Torá, eu ouço a lei, o Pentateuco desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade eu ouço. E Deus está dizendo, mas nunca entrou no propósito. Jesus diz, deixa eu te revelar o teu propósito. Jesus disse, falta-te uma coisa. Vende tudo que tu tem, reparte com os pobres, e quando tu vender, tu vai ter um tesouro no céu. Irmãos, isso é um grande investimento. Ele diz, tu vai vender tudo e não vai perder. Tu terá um grande tesouro no céu. 1.1, guarda aí. Aí Jesus diz, depois que tu fazer, vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Sabe o que é isso aqui?
Eu não estou disposto a abandonar isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Jesus, a promessa é boa, é bonita. Isso Abraão, em outras palavras, eu estou falando, parafraseando, Jesus, Deus é bom a promessa, é maravilhoso. Mas meu pai morreu, eu estou em Terá. Tem uma terra em Ur dos Caldeus, que eu nasci lá, é estruturada, tem um canal de água, tem muita coisa boa. Quero não, para o deserto, ficar peregrinando, para o Senhor ainda ir dizer qual é a terra, vou nada. É o que esse rico está dizendo. Ficou muito triste. E sabe o que é que acontece? Ele se mandou. Mas sabe o que é que acontece nos últimos dias? Não se manda. Cativa uma cadeira e senta e bate ponto. E diz, não, isso aqui eu não abandono. E a palavra de Deus para a tua vida é, o que foi que ele pediu para você abandonar que ainda não foi abandonado? Vai causar desconforto? Pois é, seguir Jesus causa desconforto. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu entendi e entrei e conheci Jesus, sabe o que primeiro me faltou? O que nunca tinha me faltado no bolso. O que nunca tinha me faltado de sair, de subir em teto de carro com garrafa de cerveja, de jogar dinheiro e o povo dizer, aí é o homem. Mas no dia que deu merda, eu lembrei das sinalizações do Espírito Santo em todo lugar. Jesus te ama. Jesus tem uma promessa na tua vida. Eu digo, sai pra lá. Em todo lugar que eu chegava, até no dia que fui preso, tinha um desviado lá, falando de Jesus e orando, e eu zombando da cara dele. E as pessoas chegavam a um determinado horário e começavam a adorar advogado fiel. Eu digo, pronto, deixa eles falar em advogado fiel, que daqui a pouco vai abrir aí e a gente vai sair. Zombando de Deus. Eu zombava tanto, que onde eu tinha um lugar onde aguardava droga, do lado, na esquina, tinha uma igreja. E eu dizia, eu vou ficar tão rico, mas tão rico, que vou comprar um paletó e vou virar pastor, igual esse bandido aí. E zombava daquele homem. A ponto de um certo dia, a mãe do menino se converteu naquela igreja e disse, meu filho, teve o pastor, levantaram alguém e uma mulher que profetizou e disse que passou um grande vento aqui em casa. Sinalizações. Sabe o que foi? 4 policiais civis que estavam cercando a casa e nós vimos que era a polícia, tiramos as drogas de lá e o Espírito Santo de Deus revelando a mãe do menino e dizendo, passou um grande vento aqui, quase teu telhado voa. E eu disse para o menino, sabe o que é isso aí? Drogado e junto com ele dizendo, sabe o que é isso aí? Isso aí foi Deus que mostrou, porque eu estou sonhando todo dia com a viatura lá na porta, mas vai ser desse jeito, mas não vão achar nada. Até o dia que Deus chegou e mudou a história. Porque cheio de achismo nós somos. Sabe por que Abraão chega ali com meia verdade? Porque se você estudar a história de Ur dos Caldeus, a medicina era avançada na época. O povo fazia cirurgias pelo crânio. E dava perfeitamente, o povo passava anos. Mas eles tinham ali uma crença, a qual dizia que quando diagnosticava a saúde de alguém, diagnosticava também o futuro daquelas pessoas. Eles tinham crenças. Abraão carregou isso junto com ele. Ele diz, não, da cabeça dele mesmo. Tu é muito bela. Se souberem que tu é minha esposa, vão me matar. Bora dizer que nós é irmãos. Sabe o que é isso? Quem entrar no propósito com historinha. Quem entrar no propósito com disse-me-disse que aprendeu lá fora. Mas tem coisas que é preciso desconstruir para construir o que Deus tem. Uma prova disso é Paulo. Paulo se encontra com o Senhor. Vem uma luz, um grande clarão perseguindo os crentes. Mas somente Paulo vê e ouve a voz de Deus. Vem com toda uma comitiva, com todo um povo, mas a Bíblia não diz que aqueles homens ouviram e se converteram. Quem sabe, disseram agora ele está louco, deixa ele aí, vamos embora. Paulo entra para Damasco e começa até que desconstruir tudo o que havia feito, porque achava que o que estava fazendo era certo, que estava agradando ao Senhor. Mas Jesus diz, ei Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegue, Paulo.
E a Bíblia vai nos dizer, o próprio apóstolo Paulo vai escrever em Filipenses 3, verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo Jesus. Sabe o que é que vai dizer aqui? Não vou me conter, porque o tempo já está se indo. Mas Paulo está dizendo, eu tinha credencial, eu era importante, eu tinha autoridade para prender quem eu quisesse. E perseguia. Agora, para desconstruir por amor de Cristo, ele passou a ser perseguido. E deixa eu te dizer mais. Apanhou, sofreu. Porque tem gente que vem para Cristo, que é bênção, né? Você vai cair num deserto e vai passar por um teste. E não é Deus quem vai fazer, é porque a fé é provada. E você vai ter que dizer, você vai ter que entender se você vai ser aprovado ou reprovado. Porque Deus promete uma terra a Abraão, ele cai em meio a um deserto. Jesus vem perfeitamente. E o Espírito o impeliu, o conduziu. Quem foi que conduziu? Para um deserto. Porque existe e exige renúncia. As pessoas estão dispostas a pagar um alto preço por algo que se estima, por algo que deseja, por sonhos. Dá o sangue. Ou eu estou mentindo? Dá o sangue para acontecer. Pois é, Jesus também exige esse mesmo impulsionamento que você tem para entrar no propósito e prosseguir se você quiser ir para o céu. Veja, Jesus exige a mesma disposição para os que querem segui-lo. Por quê? Porque Lucas 9, vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, versículo 23 a seguir diz assim. E dizia a todos, isso aqui é Jesus, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, cada dia, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso aqui não é Jesus mandando você se suicidar, não. É qualquer que perder a sua vida, perdê-la. Sabe o que é perder a própria vida? É dizer, Jesus, toma o controle. Eu largo tudo isso aqui. É bom, é confortável. Aparentemente é confortável. Mas eu abandono isso aqui. Porque eu te conheci e sei quem é o Senhor. Negue-se a si mesmo. Perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Deixa eu te dizer, você acha que Deus está te chamando isso aqui para tu entrar numa religião, ficar quadrado com a Bíblia debaixo do braço e sair dando paz do Senhor para o povo? Não. Sabe o que é que ele está dizendo? O mesmo que Jeremias diz, ei, eu é quem sei o plano que tenho sobre vós. Plano de paz e não de mal. Eu é quem sei os pensamentos, os planos e projeto para a tua vida. Isso aqui é Jesus dizendo, não, larga isso aí, vem para cá sofrer. Não. Ele está dizendo que se você deixar, abandonar os seus querer, as suas vontades, é uma opção que Deus está te dando hoje. Não foi há 2000 anos atrás não, porque está sendo pregada hoje e é palavra de Jesus de renovar a cada dia. E Jesus está dizendo, ei, acorda e desperta tu que dorme. Jesus está dizendo, quer salvar a tua vida, pois perdê-la para tu se salvar. Mas Romanos diz que se a gente crer com a boca e confessar com o coração, está salvo, está doido, é? Mas Jesus disse, porque uma vez é você, isso é crer e confessar para a salvação. Mas para os planos e projeto dele, a gente tem que andar de acordo com a palavra que ele exige. Vai ficar quanto tempo se enganando a si mesmo, irmãos? A gente vai se enganar. Uma vida apenas superficial. Mas Jesus nos chamou para ir profundo. Veja, devemos estar dispostos a negar a nós mesmos. Ponto 1. 2, tomar a nossa cruz e carregar, para depois segui-lo.
Ele disse para o jovem, vende tudo, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu. Aí depois tu vem e me segue. Existem 3 pontos principais. Devemos estar dispostos a negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e depois segui-lo. Se fizermos menos do que isso, demonstraremos que não há comprometimento sincero com Jesus. Com Jesus. Eu não estou falando com a igreja. Eu não estou falando com a Verbo da Vida, não. Com Jesus. Com Cristo. Porque você pode determinar e designar o seu propósito em qualquer lugar. E ainda cai por terra hoje. Você não sai debaixo de maldição. Quer sair? O pastor vai orar e lhe abençoar. E você sai. Cumpra onde você quiser. Mas vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz para depois segui-lo. Porque senão você vai viver uma vida apenas superficial. Bater ponto na igreja, cativar a cadeira. E não se libertar. E entrar no que Deus tem. Não há nenhum problema. Você pode até botar o nome. Eu impresso para você o seu nome em qualquer cadeira dessa aqui. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para designar algo. E aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai colocar. E Jesus falou comigo sobre isso. O Espírito Santo me mostrou, eu trabalho com vendas. E eu tenho uma cliente muito fiel. Antes de eu ir lá cobrar ela, a filha manda mensagem e diz, mãe, tá aqui achando que tu vem hoje, não é amanhã? Se é, só vou amanhã. Fiel. Sabe o que é que acontece? Uma mulher dessa, uma cliente dessa, indica uma amiga para comprar. Então ela indicou quem? Alguém semelhante a ela. Penso eu isso. Não é verdade? Se alguém é uma boa pessoa, paga bem, é fiel, e ela me indica uma amiga, ela vai indicar o quê? Alguém ou igual a ela ou melhor. Pois é, eu fui. Vendi aquela mulher nos primeiros meses e ela pagou igualzinha a outra. Mas chegou um momento a qual ela começou a atrasar. E o Espírito Santo me mostrou algo extraordinário. Porque ele já havia falado comigo anos atrás, de uma certa feita de alguém que havia me comprado e muito atrasou. E o Espírito Santo de Deus disse, tu toda vez que vem e cobra ela, mas não tem coragem de insistir. O meu povo não tem coragem de insistir na palavra com aqueles que retrocedem. Isso muito anos atrás. Quando foi agora, ela me pagou atrasado. E sabe o que eu fiz? Vendi novamente. Pensava comigo mesmo, não vou vender mais não vai dar certo não. E aquela mulher que indicou, ela disse, olha, ela está passando por alguns problemas financeiros. E eu falei com ela para não lhe enrolar. E ela me pagou e depois eu vendi mais a ela. E sabe o que aconteceu? Tem poucos dias que eu fui lá novamente, ela está para São Paulo com a mãe. E aquela mulher que indicou, ela disse, olha, ela falou para mim que já pediu a Deus, nunca vai te enrolar, porque você é uma pessoa muito boa. E o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre a fidelidade daqueles que chegam para a gente. Por quê? Porque são meus clientes. Eu preciso saber como é que eu vou lidar com eles. Eu poderia dizer, eu lhe descarto, não lhe vendo mais. Mas vendi novamente. E ela me pagou sábado agora. Com aproximadamente 2 meses atrasados. Mas eu tinha a liberdade de dizer, eu não vou trabalhar mais com você. Eu lhe abandono, saia, você não paga. Mas o Espírito Santo de Deus está me treinando para saber lidar com as pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu era ímpio, mesmo no mundo de pecado, eu trabalhava com os mesmos produtos também. Para tapear, para enganar o povo lá fora, enganando a mim mesmo. Mas eu já cheguei a tomar os produtos de quem não pagava. Eu já cheguei a tomar mesmo usado e vender para outra pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus está me ensinando a ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu estou esperando da parte de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que é que você tem feito com o pouco que chega diante de você? Você está botando para correr, como eu poderia ter feito com esta mulher? Ou você está apenas se preocupando com as suas vontades? Porque eu poderia dizer, ei, onde eu compro eu tenho que pagar. Me pague. Eu poderia dar a minha, e com razão. Mas eu optei em aguardar.
E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo por número 25. Mateus 25 nos diz assim, a parábola dos talentos, e você precisa entender que essa parábola do talento não se aplica apenas em questões financeiras. Veja que nos diz assim, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 também que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeia e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse, mau e negligente servo, sobre o que sabeis que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalha, devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-os ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que é isso aqui? Receberam talentos, cada um segundo a sua capacidade. E eles investiram aqueles talentos que receberam. Um ganhou 5, granjeou e ganhou mais 5. E você precisa entender que ao decorrer do texto, da parábola do jovem rico, Jesus diz, duro é o homem, que proveito terá, granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. Granjear, a mesma palavra citada aqui. Ele granjeou 5, mas foi os talentos. Ele investiu o que Deus deu, porque foi conforme a sua capacidade. E o que é que você tem feito com os teus talentos que Deus colocou? Como é que tem sido o teu investimento? Será que Deus pode confiar muitos diante de você? Eu oro ao Senhor por muitos clientes, mas o Espírito Santo de Deus tem me ensinado a cuidar de cada um, porque nem todos serão como eu imagino. Mas chegará o tempo a qual esse povo é selecionado. Mas você precisa entender como é que você está administrando. O pouco que chega, eu poderia ter expulsado aquela mulher. E com razão. Mas fui direcionado a fazer de outra forma. Às vezes a gente questiona e procura culpa. Como Adão, ei, foi a mulher que tu me deu. Foi a mulher que tu me deu, Senhor.
Mas nos esquecemos de analisar como é que a gente está administrando o que está chegando na mão. Porque ele diz, porque tu não deu ao banqueiro? Eu tenho liberdade para aplicar isso aqui de você dizer que não tem nada para fazer na casa do Senhor. Mas se chegou o recurso e tu é cristão, tem muita coisa para tu fazer, tá aqui. Tá aqui. Um dos ministérios, eu te mostro na Bíblia, não tenho tempo para isso. Investe no reino. Mas não, eu tenho muita coisa para fazer aí fora. Pois é. Pois cuidado, porque aquele que negligencia será chamado servo mau e negligente. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe onde é que vai haver pranto e ranger de dentes? Alguém sabe? No inferno. Haverá pranto e ranger de dentes. Mas aquele que recebeu os talentos e permanece fiel, pode se esperar. E tem uma resposta de Deus para uma minoria aqui. Aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. Aquele que é fiel nesse momento de transição, aquele que está sendo fiel, Deus está dizendo, já te aprovei e se prepara. Permanece, permanece. Tu não vai voltar para os dos caldeus. Tu não vai voltar para Arã. E Deus ainda diz mais a mesma palavra que disse para Isaac. E tu também não vai para o Egito, porque irei te fazer prosperar, diz o Senhor, nesta terra. Tem coisa que só depende de mim e de você. Tem gente que já sabe o propósito, já sabe qual é os talentos, e Deus está dizendo, ei, cuidado para não ser um mau e negligente servo. Se coloque de pé, no nome de Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Você que ouviu essa palavra e o Espírito Santo de Deus falou com você, eu quero orar pela tua vida. Você sabe que Deus falou com você. O Espírito Santo de Deus falou contigo. Eu quero orar pela tua vida. Não mais será dessa forma, mas não vai depender de Deus, somente de você. Eu quero orar pela tua vida. Existe uma unção específica nesse lugar, a qual foi depositada por o Deus Todo-Poderoso, e você tem a opção de descartá-la. Mas eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, irmão. Vem. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia.